Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa WEG. Nós vamos utilizar do ano de 2020, lembrando que do ano de 2020 o quarto trimestre ainda não foi apurado. Então eu tirei uma média dos 3 primeiros trimestres e fiz uma projeção do quarto trimestre, só para a gente dar continuidade ao estudo. E vamos fazer uma análise histórica de 2011 a 2020 para verificar a evolução dos demonstrativos financeiros da empresa. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal eu agradeço demais, já contribui muito para a continuidade do nosso projeto. E tem as minhas redes sociais, aí o Instagram e o Facebook lá, quem puder acompanhar também já contribui demais para a continuidade do nosso projeto. Bom, começar aqui com a análise do ativo da empresa. Começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é o ativo total, menos o ativo intangível, o ativo imobilizado, ou seja, a gente só utiliza o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. O ativo imobilizado, o intangível, tem finalidade operacional, ou seja, gerar riqueza e não ser transformado em dinheiro. Bom, aqui o ideal quanto maior melhor, é o que acontece. Se a gente traçar uma linha histórica aqui, a gente consegue avaliar que o ativo realizável da empresa vem crescendo historicamente, período pós período, vem em constante crescimento. Isso é muito bom, muito positivo para a empresa. Bom, aqui a gente tem os caixas equivalentes, aqui são os disponíveis da empresa, ou seja, o que a empresa tem disponível para poder pagar suas contas, fazer seu fluxo de caixa girar. Aqui é o dinheiro que a empresa tem na própria empresa, né, que tem lá o famoso caixinha, e as contas de investimento de liquidez imediata. O que é ideal também, quanto maior melhor. A gente consegue avaliar aqui que de 2012 a 2016 veio um crescimento constante, mas a partir de 2017 a 2020 vem num decremento que vem diminuindo um pouquinho da questão do caixa da empresa. Bom, aqui a gente tem a questão dos clientes, daqui é os direitos de recebimento que a empresa tem a receber, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Aqui também o ideal, quanto maior, melhor. E se a gente traçar uma linha imaginária aqui, os direitos de receber dos clientes, dos clientes da empresa, vem crescendo, vem numa tendência de alta considerável, e isso é positivo para a empresa. Bom, a gente tem a análise do passivo. Na verdade, a análise do passivo a gente faz uma análise patrimonial da empresa. A linha azul é o ativo da empresa, ou seja, os bens, o total dos bens e direitos que a empresa tem a receber no período tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A linha cinza é o patrimônio líquido, é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, o famoso capital próprio. E a linha laranja é o passivo. Passivo total são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Aqui a questão do balanço patrimonial da empresa está excelente, está lindo. A questão do ativo da empresa, ou seja, os direitos que a empresa tem a receber, está bem distante em relação às suas obrigações com terceiros, que é o passivo total. Ou seja, o volume de ativo da empresa é bem superior em relação ao passivo total, que são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros. E o que está interessante também, o passivo total está praticamente no mesmo nível do patrimônio líquido da empresa, ou seja, o capital que foi investido pelos sócios e acionistas está praticamente no mesmo volume de obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros. Só o período de 2014 a 2016 o passivo foi um pouquinho superior ao patrimônio líquido, mas a partir de 2017 a 2020 o volume de patrimônio líquido em relação ao passivo total da empresa vem se distanciando, vem aumentando mais o capital próprio e diminuindo as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros. Bom, vamos fazer uma análise do endividamento, que na minha opinião é uma análise das mais importantes para verificar como que está o endividamento da empresa. Aqui é a dívida bruta, ou seja, os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A dívida da empresa aumentou de 2012 a 2015, mas a partir de 2016 a dívida bruta da empresa vem diminuindo. Isso é positivo, quer dizer que a gente conseguiu avaliar no balanço patrimonial que a dívida, o passivo foi diminuindo e o capital próprio da empresa foi aumentando, e está refletido aqui na dívida bruta da empresa, vem diminuindo, principalmente a partir de 2016, vem numa tendência de baixa a dívida bruta da empresa, a questão do seu endividamento. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida,
que é a dívida bruta menos o caixa da empresa. Se a gente traçar uma linha, aqui também o ideal quanto menor, melhor. Se a gente traçar uma linha, está numa tendência de baixa. Quando está no patamar positivo, quer dizer que a dívida bruta da empresa é superior ao caixa da empresa. Quando está no patamar negativo, que é o patamar abaixo dessa linha aqui, que é o patamar negativo, aqui em cima é o patamar positivo. Quando está no patamar negativo, quer dizer que a empresa tem mais caixa do que dívida, que o que a empresa tem disponível é superior ao endividamento dela. Foi o que aconteceu em 2016, 2017, 2019 e 2020. Isso é muito bom. E se a gente verificar, na linha histórica, está numa tendência de baixa, ou seja, a diferença, o caixa em relação à dívida bruta vem aumentando no período histórico aí. Bom, aqui tem um perfil da dívida, como que está dividido a dívida da empresa. A linha azul é a dívida a curto prazo e a linha laranja é a dívida a longo prazo. Aqui a gente avalia o volume de como que está desmembrada aí essa dívida, a dívida bruta da empresa. O ideal é que a linha azul esteja abaixo da linha laranja, ou seja, o volume de dívida a curto prazo é inferior à dívida a longo prazo. Quando a dívida a curto prazo é inferior ao volume de dívida a curto prazo é inferior à dívida a longo prazo, quer dizer que a probabilidade da empresa ter caixa, fazer seu estoque girar para poder ter caixa, para poder honrar esses compromissos é maior. Agora, se o volume de dívida a curto prazo for superior ao volume de dívida a longo prazo, então corre o risco da empresa não ter dinheiro disponível no caixa. Se a empresa não tiver dinheiro disponível no caixa, corre o risco de atrasar esse pagamento. Se gerar atraso, tem multa. Ou a empresa vai ter que fazer captação de mais empréstimos e financiamentos para poder honrar esses compromissos, que não é ideal. O ideal é que a empresa pegue empréstimos e financiamentos, não é errado a empresa pegar empréstimos e financiamentos, mas que ela pegue esse dinheiro e invista nas suas operações e não em pagamento de dívidas. Se a empresa captar mais empréstimos e financiamentos para pagar empréstimos e financiamentos, ocorre um grande risco de virar uma bola de neve e a empresa acabar se complicando. Bom, a gente consegue avaliar que de 2013 a 2016 a dívida da empresa, o menor volume ficou a curto prazo, que é o ideal. A dívida a curto prazo ficou um pouquinho superior em relação ao volume de longo prazo, que também não é nada preocupante, assim, não teve tanta diferença assim. Mas a partir de 2019 o volume a longo prazo voltou a ser superior e o volume de dívida a curto prazo voltou a ser inferior. Mas praticamente assim está bem dividida, não está tão preocupante assim, que a gente pode verificar que a questão do endividamento da empresa vem diminuindo período após período e o seu caixa está bem superior, o caixa total da empresa que ela tem disponível supera o que ela tem tanto de dívida a curto prazo quanto a longo prazo, então ela consegue pagar com tranquilidade. Se ela quiser trazer a sua dívida para curto prazo para poder, se ela quiser trazer a dívida de longo prazo para curto prazo, ela consegue pagar com tranquilidade. Bom, aqui tem os empréstimos a curto prazo em relação aos caixas equivalentes. Aqui a gente faz um comparativo do que a empresa tem de disponível hoje em dinheiro para o pagamento dos seus empréstimos e financiamentos a curto prazo, que ela tem que pagar no período de 12 meses. Bom, aqui está o ideal. Se a empresa tem caixa tanto para pagar a dívida a longo prazo, então ela paga a dívida a curto prazo com tranquilidade. O caixa equivalente é essa linha laranja, a dívida a curto prazo é essa linha azul. Então o volume aqui de caixa da empresa é bem superior ao que a empresa tem de empréstimos e financiamentos. Isso é muito bom. Então a empresa paga com sobras essa dívida com tranquilidade. Bom, aqui tem o capital investido. Esse daqui é o dinheiro que foi aplicado para que a empresa possa operar. Aqui a gente envolve tanto o capital investido pelos sócios acionistas como o dinheiro que foi aplicado pelos empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos que foi aplicado são recursos que são aplicados com finalidade de investimento na operação da empresa. O ideal é que o patrimônio líquido seja superior ao capital investido pelo patrimônio líquido. O ideal é que o patrimônio líquido seja superior aos empréstimos e financiamentos. O patrimônio líquido é o capital próprio, né? O capital que foi aplicado lá pelos sócios acionistas, ou a dívida bruta é os empréstimos e financiamentos.
Então é melhor da empresa ter mais dinheiro aplicado com capital próprio, que é um capital que não tem custo, do que um dinheiro que tem custo, que são as dívidas, que são os empréstimos e financiamentos. E é o que ocorre, o volume de patrimônio líquido da empresa é bem superior e está no crescimento exponencial. E a dívida bruta da empresa, o volume de dívida bruta do capital aplicado aí através de empréstimos e financiamentos, vem diminuindo período pós período. E essa diferença aqui vem fazendo uma boca de jacaré aqui, que é muito bom. Que o patrimônio líquido vem no crescimento exponencial e a dívida bruta vem no decremento exponencial. Praticamente aí o período pós-período, principalmente de 2016 a 2020, o capital próprio dos acionistas vem aumentando e a dívida bruta da empresa vem diminuindo. Isso é muito bom, quer dizer que a empresa está sendo mais operada com capital próprio do que com alavancagem de capital de terceiros. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida investida. A linha azul, aqui a gente verifica se compensou a empresa pegar empréstimos e financiamentos para poder investir nas suas operações. Se teve o retorno suficiente do lucro líquido através do capital investido pelos bancos e financeiros em relação ao que a empresa paga de juros e empréstimos, para ver se teve compensação. Juros e empréstimos é o custo que a empresa tem pela captação de empréstimos e financiamentos. E sempre o ideal é que o retorno da dívida seja superior dessa linha de juros sobre empréstimos. Retorno da dívida é o percentual representativo que a dívida tem a sua contribuição sobre o lucro líquido da empresa, e aqui a gente consegue avaliar que sempre foi bem superior. Os juros de empréstimos e financiamentos vem diminuindo, principalmente de 2017 a 2020, e aqui o retorno da dívida está numa tendência de baixa de 2015 a 2020, mas também a questão do endividamento da empresa vem diminuindo, então a sua representatividade sobre o lucro líquido vem diminuindo, porque o endividamento da empresa vem diminuindo, então a sua representatividade do lucro vem diminuindo, e a representatividade do patrimônio líquido sobre o lucro líquido também vai aumentando em relação à representatividade da dívida bruta em relação ao lucro líquido da empresa. Bom, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, que é o famoso DRE, começando pela receita líquida da empresa, que é o total de vendas. A gente consegue avaliar, se traçar uma linha imaginária que está numa tendência de alta fortíssima, ou seja, período pós período, a empresa vem em crescimento constante do total de suas vendas. O único período aqui que teve uma redução aqui, que a linha de tendência de alta das vendas não teve uma continuação, foi de 2015 e 2017, mas a partir de 2018 a 2020 a empresa voltou a ter fôlego no seu crescimento. Bom, aqui a gente tem o resultado bruto, isso daqui é a questão da lucratividade da empresa em relação ao seu principal ramo de atividade. A sua operação aqui vem tendo bons retornos, o seu processo produtivo, ou seja, o seu principal ramo de atividade, vem apresentando um bom índice de lucratividade. Período pós período vem em um crescimento constante bem considerável. Só perdeu um pouquinho de fôlego de 2015 e 2017, igual a gente viu na diminuição das vendas da empresa, mas voltou a ter fôlego em 2018 e teve fôlego e começou a crescer com força. Bom, aqui a gente tem o EBITDA, isso aqui a gente consegue medir a questão da lucratividade da empresa só com as suas operações, antes do envolvimento de receita, do resultado financeiro e o imposto e contribuições pagos. Ou seja, aqui a gente envolve o principal ramo de atividade da empresa e as receitas e despesas que a empresa obtém, que não estão envolvidos com o seu principal ramo de atividade. Aqui a gente tem outras receitas gerais e administrativas, e tem as despesas administrativas, ou seja, mais questão organizacional da empresa, que está ligado à empresa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade. A empresa, antes do envolvimento de processos terceiros, ou seja, objetos externos aí que vão interferir na questão dos resultados da empresa, a gente consegue avaliar também que a questão da lucratividade da empresa está muito boa se a gente traçar uma linha de tendência de alta, que está numa tendência de alta fortíssima, principalmente de 2016 a 2020. Bom, aqui tem o resultado financeiro, que é a primeira conta de envolvimento de objetos externos que interferem no resultado da empresa.
Isso aqui é o resultado financeiro, o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui envolve variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, investimentos que ela faz no mercado financeiro, investimento em outras ações de outras empresas. Se está no patamar positivo, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Se estiver abaixo dessa linha aqui, abaixo da linha zero, quer dizer que é o patamar negativo, então a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Bom, de 2011 a 2017, a empresa teve mais resultados positivos do que negativos. Ou seja, a empresa teve lucro nos seus resultados financeiros, mas a partir de 2018 a 2020, a empresa aí entrou no patamar negativo, onde pressão também que teve o forte impacto da variação cambial, alta do dólar, e a perda também da desvalorização das ações que a empresa tem de outras empresas, porque teve a questão do coronavírus que acabou impactando fortemente aí o mercado financeiro, aumento do dólar também, e acabou impactando a questão do resultado financeiro da empresa. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período, esse aqui é o famoso lucro líquido, vem no crescimento fortíssimo aqui mesmo no período de 2018 a 2019, o resultado financeiro aí da empresa ficou no patamar negativo, mas não teve um forte impacto em relação ao lucro líquido da empresa. Esse daqui é o último resultado aí após a dedução das receitas e todas as despesas operacionais da empresa, não operacionais, financeiras, imposto. Então aqui é o famoso lucro final da empresa, que é o valor que vai ser dividido entre os sócios acionistas, pagamento de dividendos, o que vai ser reservado para futuros investimentos da empresa, que vai ser o lucro acumulado para o próximo período, que vai aumentar a questão do ativo da empresa, vai ser aplicado mais dinheiro no caixa da empresa, e isso é muito bom. Empresas que lucram período após período só tem a contribuir para a questão do crescimento da empresa, e foi o que aconteceu. Se a gente traçar uma linha aqui, tracei a linha imaginária, está num crescimento constante e exponencial, principalmente de 2017 a 2020, essa linha aí de crescimento está envergando mais para cima, isso é muito bom, positivíssimo para a empresa. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.